que existe essa normalização, essa romantização de que as surras que a gente levou na infância nos tornaram quem nós somos hoje. Porque essa crença errônea de que a educação ela se dá devido às surras. E eu não tô falando de uma surra tipo assim, que nem eu já falei pra vocês, eu não surrei, mas eu dei 7 cintadas na bunda do Paulinho, porque ele respondeu a professora e foi parar na diretoria, porque ele desrespeitou uma pessoa mais velha do que ele. Eu já contei isso aqui pra vocês. Eu não tô falando dessa surra. Eu tô falando daquela surra que a gente levou na infância, da gente sangrar. Eu tô falando daquela surra que a gente levou de abrirem a nossa boca de tanto que bateram. Eu tô falando daquela surra que marcava o nosso corpo e a gente tinha que andar com roupa para esconder os hematomas. Eu tô falando daquela surra que era um espancamento, espancamento que a gente quase desmaiava de tanto apanhar. É essa surra que todo mundo normaliza hoje dizendo: se o meu pai ou a minha mãe não tivessem me batido, eu não sei o que seria de mim. Por que precisamos disso? Corrigir é uma coisa, espancar é outra. Sou mãe, como vocês sabem, meu filho tem 13 anos, meu pedacinho do céu, meu chuchu de vida. E o dia que ele chegou na escola, que eu recebi o bilhete de que ele havia respondido à professora e eu precisava ir na escola, e eu fui lá ver o contexto, o que aconteceu, eu cheguei em casa, peguei a cinta, tirei a bermudinha dele, dei 7 cintadas na bunda dele, na bunda. Falei, você tá apanhando porque você respondeu à professora, você tá apanhando porque você foi parar na diretoria, você tá apanhando porque você desrespeitou uma pessoa mais velha, você tá apanhando porque não é a educação que eu tirei. E eu fui falando pra ele por que eu estava fazendo. Depois eu fui lá pra fora, chorei, feito uma abençoada de Deus, porque eu não queria ter dado umas cintadas na bunda do meu filho. Porque desde que o Paulinho nasceu, algo que eu e o Paulo conversamos muito, não precisamos bater, senta e conversa. Ah, mas você vai conversar todo dia 24 horas. Eu sento e converso 24 horas. Como eu disse, se precisar, que eu espero em Deus que nunca mais precise, para que eu não sofra, ele também não, e ele lembra disso até hoje, a gente vai agir. Mas eu entendo e eu interpreto que hoje eu estou criando um homem de 13 anos que senta e conversa comigo sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, sobre a visão, sobre mulher, sobre o mundo, sobre drogas, sobre estudo, porque demos a liberdade de sentar, olho no olho, vem cá, amigão, agora a gente vai conversar, como amigos e como pais do Paulinho. Logo, entendemos que não precisamos romantizar. Eu odiei quando eu vi essa frase de uma terapeuta falando, que ela tava, na verdade, odiei não ela, mas amei a forma dela, mas eu odiei ver os comentários das pessoas falando que graças à surra do pai, graças à surra da mãe, graças à surra da avó, da tia, do papagaio, do periquito, enfim, eles se tornaram quem eles são hoje. Então você tinha que ser espancado para se tornar quem você é hoje? Ah, Gi, você já relatou que você apanhou muito. Pra caramba! Puta que pariu! Mas muito! Muito, de quase desmaiar. Literalmente, espancamento. Literalmente. E isso não influenciou em quem você é hoje? Não. O que influenciou quem você é hoje? Acreditar que eu poderia ser totalmente diferente da criação que eu tive. Porque se eu acreditasse e romantizasse a surra, eu ia repetir no meu filho o que fizeram comigo. Então você está dizendo que a sua mãe está errada? Hoje, na minha percepção de mãe, eu julgo como errado. Não romantizo, não normalizo o espancamento. Mas respeito que cada um cuida do seu filho do jeito que bem entender, como bem entender, que eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui trazendo uma reflexão para você. Por que normalizamos as surras, os espancamentos que a gente teve na nossa infância? Nenhuma das surras que eu tomei, seja elas porque eu mereci ou não mereci, justificou quem eu sou hoje. Ensinou quem eu sou hoje. Eu só pus na minha cabeça, serei diferente como mãe, serei diferente como pessoa, serei diferente como mulher. Serei. E estou sendo. Tu entendeu que você não precisa normalizar, romantizar. Ai, mas eu sou assim hoje porque eu apanhei muito na minha vida. Graças a Deus eu apanhei. Isso é uma crença. Isso é errado. Porque se tu acredita muito nisso, tu vai repetir com o teu filho e com a tua filha lá na frente. Não precisa.
Mas, Gi, você bateu 7 vezes na bunda do Paulinho porque ele aprontou e eu fui mostrar pra ele que não era assim. Eu não preciso espancar. E foi uma vez que quebrou meu coração. Que eu falei que eu nunca ia fazer isso. Nunca mais. Depois disso, Paulinho aprontou na escola. Ele nunca tinha aprontado. Mentira, ele tinha aprontado uma vez quando ele tinha 4 anos, que a professora falou pra ele, Paulinho, é hora de estudar. Ele, não, agora é hora de brincar. Não bati, sentei, conversei, expliquei que ele tava na escolinha pra estudar, que brincar, ele brincava em casa. Ou brincava na hora do recreio. Só que aí esse já era grande, né? Ele tava com 10 anos de idade. 10. Que tem mãe e pai que senta, conversa, explica, ensina e faz todo o trabalho necessário de papai e mamãe para ajudar o filho a crescer, o filho a amadurecer. Tu entendeu? Então, eu estou numa fase adolescente rebelde. Senta aqui, então a gente vai resolver essa fase adolescente rebelde. Sem bater. Não é porque eu vivi, não é porque eu sofri, não é que aconteceu comigo, que eu tenho que repetir na vida do meu filho hoje. Tu entendeu por que a gente tem que tirar essa normalização? E detalhe, sou eu quem penso assim. Sou eu. Meu marido não. Claro que o meu marido nunca foi espancado. Nunca. Ele falou que o pai dele já deu umas porradinhas nele, umas surras nele, mas nada a ponto de perder a linha e deixar a pessoa quase desfalecida. Isso nunca aconteceu. Então, para ele é natural que o pai dele bateu nele. Então, não julgo. Na minha versão, que foi totalmente diferente, eu julgo. Mesmo que fosse, como eu disse, as cintadas que eu dei porque o Paulinho fez o que fez, eu me culpei por eu estar mostrando a ele que se ele fizesse qualquer coisa eu não ia corrigir. E eu precisava. Além de tirar... Claro que você tira celular, você tira videogame. Na época ele nem tinha celular, ele tem agora. Mas... teu filho, tu tira celular, tu tira videogame, tu tira passeio, tu tira seja lá o que for que você dá de regalia pro seu filho, você tira. Eu já tinha tirado, né, o videogame, porque ele só tinha o videogame na época, não tinha o celular, e assistia os desenhos. Eu já tinha colocado de castigo, mas para complementar, né, eu já tinha dado ali as 7 cintadas, então a gente faz tudo um pacote completo. Me doeu tirar o videogame? Não, agora as cintadas doeu, gente. Era como se algo aqui dentro quebrasse, sabe? Algo aqui dentro ficasse destruído, moidinho, assim. Então eu prometi que eu nunca mais ia fazer isso, espero em Deus nunca mais precisar. Por isso que eu falo que o papel da mãe e do pai, se trabalhando fora ou não trabalhando, é sempre conversar com seus filhos, para quê? Para que a gente não repita com os nossos filhos o que foi feito com a gente lá atrás. Mas foi só uma chinelada que eu levei da minha mãe. Tá bom, você não precisa repetir no seu filho, sempre conversa. Eu sei que hoje em dia a gente tem um aliado que também é um inimigo, que é a internet, que ela é uma porta aberta tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Por isso que é importantíssimo a gente sentar e conversar com os nossos filhos, explicando, ensinando, falando esmiuçadamente tudo, para que a gente não precise partir para um lado agressivo, para um lado que sofremos na nossa infância. Como eu disse, eu acho extremamente desnecessário e desrespeitoso eu, como adulta, bater no meu filho a ponto de quase deixá-lo desmaiado, sangrando, cortado, machucado. Eu acho isso desumano. Eu, Gisele, acho isso desumano. Nunca fiz isso com o Paulo, graças a Deus, e sei que nunca vou precisar fazer, porque já desde pequeno construímos o lance do diálogo. Porém, ele passou por essa fase rebeldia, como diz ele, que ele achou que poderia falar com os adultos do jeito que quisesse. Mas nem dentro de casa você vê um trem desse. O tic-tac da cabeça não tá funcionando, querido. Então a gente vai para o lugar. A gente vai começar agora. A gente vai resolver agora. Então, eu queria só deixar esse pequeno relato, esse pequeno exemplo, essa pequena fala minha e vivência, porque, gente, se tu olhar para trás, não são todas as pessoas que passaram pelo que eu passei, mas é desnecessário. O adulto, não vou nem falar de homem e mulher, eu tô falando adulto, pai e mãe, ele tem o dobro da força do filho. O dobro. Meu filho aprontou, dei um tapa na cara dele. Pra que você vai dar um tapa na cara do teu filho? Pra que tu vai chutar o teu filho até ele desmaiar? Pra que tu vai bater no teu filho ou na tua filha até tu tirar sangue? Pra que tu vai fazer isso? Porque eu sou superior, então é o teu ego. Não é educação. Então é o teu ego que tá frustrado e pra mostrar que tu tem algum poder,
tu pega a pessoa mais frágil na tua frente e acaba ela, caceta lá na porrada. É correto? Eu sou pai e mãe, tenho direitos. Somos pai e mãe. Não temos o direito de maltratar, machucar, desrespeitar ou desonrar os nossos filhos. Somos pai e mãe. Temos que proteger os nossos filhos. Isso não significa, como eu disse, se eles aprontarem, a gente não corrigir. Corrigir é uma coisa. Como eu disse, que eu já conversei, que eu dei as sentadas na bunda do Paulinho. Nunca bati no rosto do meu filho. Nunca. Eu não gosto nem de falar pro Paulinho, cala a boca. Eu escutei tanto isso. Eu não gosto nem de fazer isso, Paulinho. Já cheguei a fazer e depois eu peço desculpa. Filha, a mamãe não deveria ter falado assim com você. Mas olha, você passou do limite. Vamos sentar aqui, vamos conversar? O Paulinho tá com 13 anos. E 13 anos é aquela fase dos hormônios. A voz vai mudando. Ele tá quase mais alto do que eu. Eu tenho 1,64 m, ele tá com 1,61 m, a última vez que a gente mediu. Ele não vê a hora de passar a minha altura. E a gente sabe que os hormônios aflorando, vem aquela intensidade, né, de se fazer presente. Ouçam-me, olham-me. A gente entende tudo isso. Então precisamos ter a sabedoria necessária para lidar com todo esse vucu-vucu. E o Paulo, como eu já contei para vocês, o Paulo, ele é um homem de 42 anos, um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, um ser humano que todo mundo gosta, um ser humano extraordinário, brincalhão ao extremo. Ao extremo, mas ele sabe a hora de parar e sabe a hora que, né, tem que, vamos lá. E o Paulinho tá indo na mesma energia do pai. Só que o Paulo me conhece de olhar e ele sabe, opa, cheguei aqui, não posso passar dessa linha. O Paulinho não. Então ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. Não xingo, não mando meu filho para lugar nenhum. Não bato no meu filho, ele tem 13 anos. Não bato no meu filho e não mando ele calar a boca. Eu falo para ele, limites. Aí ele... Só que quando eu vou falar limites, eu não falo esse limite, eu falo limites. Porque aí eu já passei da linha de tudo, eu já fui aguentando, mas não bato. Depois eu explico, filho, você tem que entender que a mãe é um ser humano falho. E que ela está no processo de climatério hormonal. Assim como você está passando por uma transformação de se firmar, de se mostrar, de aprender, de crescer, de fazer parte, a mamãe está numa fase rebelde também. Então, a gente precisa conversar para que tudo dê certo. Então, é esse diálogo que é construído, sem mandar calar a boca, sem mandar ir para lugar nenhum, sem xingar, sem ofender. Não preciso pôr de castigo, não preciso bater. E olha que as últimas notas dele, eu vou contar um trem pra vocês. Jesus, não sei se foi a troca da sala de aula, eu nem sei se eu contei isso pra vocês. Não sei se foi a troca da sala de aula que influenciou um pouco, mas as notas dele caíram. Mas enfim, tudo é uma questão de conversa. Eu não precisei bater nele, eu não precisei surrar ele. E o dia que eu bati, que eu dei as 7 cintadas no bumbum dele, eu expliquei por que de cada uma cintada, nunca mais ele fez, nunca mais ele desrespeitou, nunca mais ele falou grosso com adulto nenhum, porque não é a educação que eu dou, é sim senhor e sim senhora, mesmo que a gente não goste das pessoas, eu chamo as pessoas de senhora, até gente mais nova do que eu, minhas médicas, tem uma médica que ela é mais nova do que eu falo assim, senhora, mais nova do que eu. E tem gente que já é íntima, eu chamo de tio e de tia, isso é de mim, principalmente as tias, as vozinhas, sabe, eu chamo todo mundo de tia, eu acho muito carinhoso, da minha parte elas gostam, não reclamam, tá tudo bem, mas a educação que eu dou pro meu filho é sim senhor e sim senhora, isso é educação. Mesmo que você não goste da pessoa, mesmo que a pessoa seja sim senhor e sim senhora, você só não precisa ficar perto. Não é obrigado a ficar no lugar que você não é bem-vindo, não é obrigado a falar com quem não gosta de você, mas sim senhor e sim senhora, educação, ela é sempre bem-vinda em todo lugar. Então essa é a educação que eu dou pro meu filho. Então eu não tô ensinando para ele a agressão física ou verbal ou psicológica. Não precisa. Eu estou ensinando para ele que a gente consegue reverter qualquer situação com carinho, com amor, atenção, é diálogo, 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 24 horas, fala 10 mil vezes a mesma coisa. Mas não bate, não ofende, não maltrata, não machuca e não agride. Então vamos parar com essa normalização, com essa romantização da surra, do espancamento. Isso é desumano. Tu quer bater em alguém? Bate alguém do teu tamanho. Seja você mulher, bate numa mulher, mas se prepara que tu também pode apanhar. Se tu é homem, bate num outro homem, mas se prepara que tu pode apanhar. Gi, você tá falando de violência e tá estimulando a violência. Não. Eu estou estimulando você, pai e mãe, a olhar para a tua própria vida e se perguntar, eu preciso bater tanto assim no meu filho?
Por que eu estou repetindo com meu filho o que os meus pais fizeram comigo? Como que eu posso mudar isso? O que eu posso fazer de diferente? Ah, mas eu já bati tanto no meu filho, não tem como eu mudar. Tem. Senta e conversa. Sabia que é normal a gente pedir perdão para o nosso filho porque a gente errou, porque somos humanos, a gente não é perfeito? Então reflita sobre isso. Você não precisa repetir o mesmo padrão que seus pais fizeram com você. Você pode fazer totalmente diferente a partir do momento que você reconhece que você só estava dando a eles aquilo que você teve. E você pode fazer diferente. Você só está dando a eles aquilo que está muito ferido em você e que você pode curar. Como, Gi? Como eu sempre falo, pratica o autoconhecimento para reconhecer os medos, os traumas, as crenças limitantes. Pratica o Ho'oponopono para limpar tudo isso de dentro de você. E se for necessário, busque ajuda. Um terapeuta, um psicólogo, alguém para que converse com você e traga à tona todos esses traumas e você consiga curar. E a partir deste teu movimento belíssimo, a tua vida seja transformada. Porque existe sim cura e salvação para tudo e todos. Reflita sobre isso. Vamos parar de normalizar, romantizar o espancamento e a surra das nossas crianças. O diálogo salva vidas. A surra, o espancamento, só traumatiza e cria adultos que vão repetir o mesmo padrão que nós fizemos.